Efésios capítulo 6, verso 13. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar comigo aqui na projeção. Efésios 6, 13. Diz assim: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um momentinho, feche os seus olhos. Senhor, nesse momento, Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa graça de termos a Tua presença, de estarmos aqui em comunhão, reunidos. Que nessa noite Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a Tua presença resplandeça aqui, Senhor, neste lugar, sobre as nossas vidas, ó Pai. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender a Tua palavra, de receber, seja dissipado em nome de Jesus. Que o entendimento se abra e que a Tua glória se manifeste aqui nesse lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, porque você está aqui. Nesta noite nós estamos felizes por estarmos reunidos na presença de Deus. Aqui nós lemos sobre a armadura de Deus e sobre os dias maus. No começo da passagem é dito que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. E aí Deus nos dá um alerta, dizendo que nós passaremos por dias maus, nós teremos dias difíceis, mas que para esses dias Deus deixou uma armadura disponível para nós. Então todos nós passamos por dias maus, todos nós passamos por dias difíceis, tanto o justo quanto o ímpio. Eclesiastes 9:2 diz que tudo que sucede igualmente a todos, tanto ao justo quanto ao ímpio. Então nenhum de nós está isento de passar por lutas e problemas. Então todos nós temos dias difíceis. Tem dia que você não quer levantar da cama, tem dia que você fala: meu Deus, hoje eu acordei com o pé esquerdo, hoje eu acordei desanimado, hoje eu acordei entristecido, hoje tudo que eu fui fazer deu errado. Meu Deus, parece que hoje não era meu dia, né? Tem dia que você fala: meu Deus, tudo que podia acontecer comigo aconteceu. Bem na hora que eu fui sair choveu, aí quando eu fui sair o pneu furou, aí eu cheguei atrasado, e aí eu cheguei no lugar, já estava fechado. Tem dia que parece que tudo que você vai fazer dá errado. Então todos nós passamos por dias maus. O Evangelho, quem vive o Evangelho, você não vai ter dias somente de vitórias, somente de glória. Não é porque você está na presença de Deus que tudo vai fluir na sua vida, que tudo vai dar certo na sua vida. O Evangelho não é só sobre vitória. O Evangelho também é sobre você passar por dias maus, passar por dias difíceis, porque nós estamos inseridos numa guerra espiritual. Então, se o ímpio tem dia mau e o justo também passa por dias difíceis, qual é a diferença? A diferença é que quando nós servimos a Deus, nós conseguimos enxergar propósito nos dias maus. A diferença é que quando nós servimos a Deus, nós entendemos que Ele nunca nos abandona nos dias maus. Nós sabemos que nós temos um Deus que é por nós. Então, para esses dias, Deus já nos alertou: vocês vão viver dias maus na terra, mas para esses dias vocês têm uma armadura disponível para vocês usarem, para se defenderem
nos dias maus. E é justamente o que a gente abandona no dia mau, a nossa armadura. Por quê? Porque a gente fica desanimado, a gente não quer vir para a igreja, a gente não quer orar, a gente não quer ler a palavra, e aí você está fazendo totalmente errado. Por quê? Porque você está numa guerra espiritual e você está deixando de lado a sua armadura. Existem dardos inflamados do inimigo contra você. Por quê? Porque você é de Deus, você é escolhido do Senhor. Então o inimigo não quer que você permaneça na presença dele. Quer ver, para a pessoa te levar para um bar, para a pessoa te levar para uma festa, é fácil. Mas toda vez que a pessoa quer levar você para Deus, para a igreja, é uma luta, é ou não é? Por quê? Por que será que é difícil? Porque se você entender que se você está na ladeira, é tudo fácil. E estar no mundo é estar na ladeira. Na ladeira a gravidade ajuda. Mas quando você quer subir, você quer orar, você quer buscar, você quer se consagrar, vem tentação de tudo que é lado, vem luta de tudo que é lado. Mas saiba que você tem uma armadura disponível para você usar. Deus não nos deixou desamparados nesse dia, mas Ele prometeu nos amparar e nos abraçar com a sua armadura, para que nós possamos resistir até que Ele venha nos buscar. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre alguém que enfrentou uma grande tempestade. No livro de Atos 27 fala sobre Paulo. E Paulo, ele foi levado como prisioneiro em uma embarcação. Paulo, ele ia ser julgado em Roma. Então ele pega um navio. Era uma viagem de mais ou menos 3.000 quilômetros. Então demorava bastante para fazer essas viagens. Então Paulo vai passando de uma embarcação para outra. Eles preparavam aquelas embarcações grandes para poder transportar grãos e mercadoria. É assim que as mercadorias chegavam nas grandes cidades. Então não eram navios confortáveis para as pessoas viajarem, eram navios preparados para transportar a mercadoria. Então era do jeito que dava. E aí muitas vezes eles aproveitavam, quem queria ir para algum lugar distante, aproveitava para tentar uma passagem, um lugar no navio. E quando haviam prisioneiros que precisavam ser mandados para algum lugar, eles viajavam. Então não era aquela condição maravilhosa para viajar, não é, um conforto que você imagina, está lá no Titanic, aquele navio maravilhoso. Não tem nada a ver com isso. Às vezes eles tinham que arrumar, improvisar lugares para dormir. Então não era aquele conforto que a gente pensa. Mas eles, como Paulo era prisioneiro, ele foi passando de uma embarcação a outra até para ele chegar no seu destino, que era Roma. Ele precisava ser jogado em Roma. Então ele entra no navio. E Júlio era um oficial que era incumbido de transportar Paulo. Além do centurião, quem que era o centurião? O centurião era uma patente militar que era responsável por 100 soldados. Esse era o centurião. Então, além dele, tinha uma guarnição de soldados. E tinha 2 amigos de Paulo no barco: Lucas, o médico, que é quem escreve o livro de Atos e relata esse momento, e Aristarco, que era um discípulo de Paulo. Esses 2 estavam com Paulo na embarcação. E dezenas de outros presos, marujos no navio. Ao todo tinha 276 pessoas a bordo, fora os grãos, as mercadorias que eles carregavam. Então vocês imaginam que não era um navio pequeno, era um navio bem grande. Então quando Paulo entra nesse navio, imagina o melhor navio, o navio mais top da época, era esse navio que Paulo estava. E aí quando a palavra começa a descrever essa viagem de Paulo em Atos 27, em todo momento a Bíblia fala que o vento era contrário. Diga assim comigo: o vento era contrário. Em todo momento. Em todo momento. Não teve um momento assim que a viagem foi tranquila. Todo momento eles estavam navegando contra o vento. Naquela época a tecnologia era muito mais difícil de você navegar contra o vento. Então, eu digo assim que tem situações nas nossas vidas que é como a gente entrar numa embarcação que vai passar por uma tempestade. E o luto é uma delas. Quando você perde alguém que você ama muito, muito próximo de você, você entra num barco
que vai passar por uma tempestade muito grande. E eu lembro, igreja, quando eu atravessei a fase do luto, quando foi mais ou menos no finalzinho do ano, aí o médico falou pro meu esposo: leva ela para viajar, para distrair, vão viajar. E eu estava tão assim, abalada ainda, que eu falei: olha, vamos de carro, eu não aguento entrar de avião, se acontecer uma turbulência, nada disso, eu não me sinto bem para viajar de avião, vamos de carro. E a gente falou: vamos de carro então, fazer uma viagem longa. E aí fomos de carro, e era longe, mas não tinha negociação para ir de avião, fomos de carro. E aí no meio do caminho eu pensava assim: agora, né, que eu estou passando por esse luto, vou ter uma viagem maravilhosa, uma viagem de descanso, uma viagem, né, que Deus vai trazer um refrigério para a minha vida. Irmãos, eu tive uma notícia, uma lembrança da minha mãe no meio do caminho, e isso atacou meu estômago, que eu fui com dor daqui lá. Eram mais de 1000 quilômetros, eu fui com dor daqui lá. Você imagina você viajar com o estômago ruim dentro do carro, não tem nada que você quer comer, fala: poxa, isso é uma coisa tão legal, tão divertida, e meu estômago doendo o tempo inteiro. Aí você fala: mas é serva de Deus, e vocês acham que o servo de Deus não passa por luta. Fomos, chegamos lá, falou: bom, o estômago vai melhorar, vai ficar tudo bem, vamos curtir a praia. Chegamos na praia, vamos lá mergulhar, que delícia. De repente, o Mateus perde o óculos. Aí agora, e gente, não tinha um óculos reserva. Hoje eu não viajo mais sem um óculos reserva para o Mateus, mas o óculos sumiu. E pensa aquele óculos caro, o óculos desapareceu. Ai gente, Senhor, nos ajuda, Senhor, que luta, cadê esse óculos? E aí olhando para o Anderson, eu falava: vixe, Anderson, e agora o que a gente vai fazer? Vamos ter que voltar, como é que vai ficar sem óculos, né? Porque para ele é muito ruim ficar sem óculos. Aí o Anderson ficou no meio do mar. Eu falei: o que você está fazendo aí? Tô orando para o óculos voltar. Tô aqui esperando ele vir para os meus braços. Eu falei: isso que é fé, irmão, fica aí. E ele lá, irmãos, assim, sabe? Pensa desesperando. Essa era desespero de ter que pagar outro, do menino não estar enxergando direito. E o Mateus brincando, porque na água ele brinca sem óculos, né? Ele enxerga sem óculos, mas é muito melhor com, né? E aí ele lá, gente, diante de Deus, 20 minutos o Anderson ficou procurando esse óculos no meio do mar cheio de onda. Daqui a pouco ele aparece com óculos na mão. Ele: oh, glória a Deus! Eu falei assim: meu Deus, eu não sei aonde é que estava esse óculos, né? Só sei que devolveram, né? Deus falou: esse homem é persistente. O anjo foi lá e entregou na mão dele. Vocês não me perguntem como, que o mar estava bravo. Ai, devolve o óculos. Passamos por esse susto. E a minha casa, o alarme não parava de disparar. Eu falei: meu Deus, estão tentando entrar na minha casa. Era o meu vizinho fazendo uma reforma. Ele estava destruindo a minha cerca elétrica, destruindo o meu muro. Eu não dava paz para o meu cunhado: vai lá em casa ver o que está acontecendo, que esse alarme não para de disparar. O Mateus já com dor de barriga: mãe, será que estão entrando na nossa casa? Eu falei: meu Deus do céu, que tribulação. Agora vamos dormir. Aí o Mateus: mãe, eu estou com tontura. Aí eu falei: ai, Jesus amado, o que foi? Tá rodando tudo. Aí umas 4 vezes ele falou que estava rodando. Leva o Mateus no postinho. Era lá em Bombinhas. Aí aquele postinho precário, né? Aí o médico: vou olhar o Mateus. Quando ele foi olhar o Mateus, ele: mãezinha, mãezinha, furou o tímpano. Eu: quê? Não fica desesperada não. Aí eu: quê? Aí ele falou assim: ó, só que eu não posso fazer nada, você vai ter que levar no pediatra em Itapema, porque aqui não tem pediatra. Eu falei: ai, meu Deus, como assim furou o tímpano? Aí meu coração já começou, né, acelerar. Eu falei: Jesus amado. Aí já liguei para minha irmã, falei: gente, vamos orar, porque essa viagem está uma tribulação. Ela falou: não, acha que furou o tímpano? Não furou não, o que é isso? Ah, senão o guri não estava desse jeito, né? Não, o homem falou assim: furou o tímpano, mãezinha. Mas não desespera, é o próprio diabo, gente. Aí no outro dia vai a gente lá em Itapema, atrás de um pediatra. Cheguei lá no médico, a gente procurou na internet, estava 200 diplomas na parede. O homem era médico, era acupunturista, era dermatologista, era terapeuta, era não sei o que. Eu falei: gente, que lugar estranho.
Aí chegamos lá, levei o Mateus e falei, então, doutor, falaram que ele furou o tímpano. Eu estou preocupada que ele está tendo tontura, diz que está rodando. Eu acho que foi um caldo que ele levou na praia, deve ter afetado o labirinto. Eu acho que ele é alguma coisa. Ele, que furou o tímpano? Nada, isso aqui é coluna. Deita ele aqui na maca. Cadê o Anderson? Vem cá, Anderson. Vem cá, Mateus. Aqui na frente. O Anderson vai imitar o que esse médico fez com o Mateus. Deitou o Mateus na maca. O Mateus tinha o quê, Mar? Você tinha 7 anos, não lembro? Deita o Mateus na maca. Mostra aí o que o médico fez com o Mateus. Aí o Mateus deitou na maca. Tadinho, fica em pé. Fica de costas pro seu pai, só para o seu pai mostrar aqui. Ó. Fica de lado, mostra o que o médico fez no Mateus. Não, e ele falava, o que é isso? Esse menino, ele ficou vermelho, da cor do celular aqui, ó. Lembra, Badiz? Doeu, né? Sim. Ele, pronto, era só botar a coluna dele no lugar. Aí eu falei, esse homem é louco. A gente ainda pagou essa consulta para ele bater no nosso filho. E eu fui lá para a máquina mandando o homem sair de cima do Mateus. Aí nós chegamos no hotel. Aí eu falei para mim, gente, que viagem que é essa do terror? Parece um pesadelo. O que vai acontecer amanhã? Já fica preocupada, né? Você fala, meu Deus, eu precisava tanto descansar, de um refrigério, e tá dando tudo errado. Aí, e meu cunhado ligando, ó, tá disparando alarme, sua casa tá tudo destruída, a cerca. Aí teve uma hora que a gente parou, sabe? Falou assim, nós três, vamos orar. E a gente começou a rir. A gente falou, meu Deus, tá tão engraçado, tá tão ruim, que chega a estar engraçado, de tanta coisa ruim acontecendo. Mas naquele momento a gente pensou assim, nós não vamos deixar nada tirar a nossa paz. Nós vamos confiar que Deus está cuidando da minha casa, que esse meu estômago vai melhorar, que a gente vai ficar bem e a gente vai se divertir em nome de Jesus. Nada que o inimigo faça vai tirar a nossa alegria. E assim a gente ficou. E aí a gente se divertiu, a gente passeou, a gente agia como se nada tivesse acontecido, sabe? Fala, mas por que, pastora, que você não conta as coisas difíceis? Meu irmão, porque eu vou contar as coisas difíceis para quem pode me ajudar, para quem pode fazer alguma coisa. E as coisas tão lindas que eu vi ali, eu fiz uma viagem tão linda, eu conheci lugares tão bonitos, e lá nós fomos numa igreja, e Deus usou a pastora na minha vida, tomou ela com uma glória tão grande. Deus me encheu naquele lugar, eu recebi uma cura, eu recebi uma restauração, a gente recebeu uma presença tão maravilhosa. E por mais que o inimigo fizesse tudo para nos entristecer, por mais que o inimigo fizesse tudo para a gente ficar triste com a situação, nós estávamos ali louvando e adorando a Deus naquele lugar, e Deus encheu as nossas vidas com a presença dele de uma forma tão maravilhosa. Eu precisava tanto daquela palavra. Eu falei, só pelo que a gente viveu aqui já valeu tudo a pena. Então, quando a gente serve a Deus, a gente enxerga as coisas boas, a gente enxerga os milagres, a gente enxerga o cuidado de Deus. Então, irmãos, a gente passa perrengue. Em tudo a gente passa situações difíceis, mas é que a gente não ressalta isso. O que a gente valoriza é o privilégio que Deus nos dá de conhecer os lugares bonitos, de estar na presença de Deus. E por quê? Para o dia mau a gente tem uma armadura. Opa, peraí, tá ficando difícil? Vamos pegar a espada do Espírito, vamos ler a palavra, vamos calçar o evangelho da paz, vamos orar, vamos nos fortalecer em Deus, porque a nossa viagem vai ser maravilhosa em nome de Jesus. Então hoje, irmãos, quando a gente senta e lembra, a gente só dá risada, a gente ri tanto. Até o pastor andando, voou o chapéu dele, o rapaz quase foi atropelado para salvar o boné do pastor. Eu falei, até isso, você quase matou o homem por causa do seu boné. Mas o homem entrou na frente do carro para salvar o boné do pastor. Tudo que você imaginar, se eu for sentar aqui e contar para vocês vão falar, é piada que você está contando, pastor. O que aconteceu? A gente fala, você precisa se benzer, não é? Não é benzer, irmãos.
É porque a gente está numa guerra espiritual, isso que a gente tem que entender. Então você não pode valorizar as coisas que o inimigo faz. Você tem que voltar os seus olhos para Jesus. Amém? Valorize o que Jesus está fazendo, valorize o que Deus está fazendo. Então, a gente tem muitas vezes a nossa fé provada. E ali, no momento em que a sua fé é provada, que você prova o seu amor por Cristo, porque, tá dando tudo certo. Então, Deus me ama. Tá dando tudo errado? Não, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, não vou mais orar. Não, às vezes a sua fé é provada. Você está lá passando o dia difícil, você lá está passando o dia mal, mas você fala, eu vou aqui adorar, eu vou aqui louvar, eu vou engrandecer o nome do Senhor, isso não vai me abater. É isso que Deus quer ver, a nossa fé. E como que a fé é provada? Na adversidade. E aí, na ilha de Creta, teve uma conferência entre Júlio, dono do navio, o capitão e o apóstolo Paulo. Então, caberia ao centurião decidir quem é que ele ia ouvir. Então, o pessoal falou assim, é o seguinte, vamos seguir viagem. E os ventos eram contrários. Então, você às vezes vai enfrentar ventos contrários, adversidade. E aí, Paulo entra no navio como prisioneiro. E aí, eles fazem um conselho ali. E aí, o centurião, ele tinha que decidir quem você vai ouvir, o dono do navio? Você vai ouvir o comandante ou você vai ouvir o Paulo? E aí os homens chegaram e falaram assim, o vento é contrário, mas vamos seguir viagem. Eu acho que a gente deve continuar. E aí eles consultam Paulo. Então, quando você está passando por um vento contrário, qual é a diferença? Que você tem calçado nos seus pés o evangelho da paz. Você tem direção de Deus no meio da tempestade. Essa é a diferença. Que quando você não tem Jesus, você passa a tempestade e você fica atormentado. Você não sabe para onde ir, o que fazer. Mas quando você está em Deus, você tem direção. E Paulo era um homem de Deus. E aí perguntam para ele, Paulo, o que você acha? Paulo falou, olha, não vamos seguir viagem. Em Atos 27, 10, 11, coloca para nós, Catarina, fazendo favor. Atos 27, 10, 11. Ele disse assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo estava dizendo assim, gente, o vento é contrário, não é uma época boa para navegar. Não vai ser boa essa viagem. Essa viagem vai trazer muito dano para o navio e para a gente. Então vamos parar aqui e esperar o vento melhorar. É a mesma coisa que você querer varrer a casa quando está ventando. Tem a hora certa. É como se Paulo dissesse assim, tá vendo essa luta aí? Vocês não precisam passar por ela. E tem tempestade nas nossas vidas que a gente não precisa passar. São frutos da nossa desobediência, da nossa teimosia, de ver que o vento não está bom e insistir em si mesmo. Então Paulo falou, olha, a viagem vai ser desastrosa. E ele era um homem de Deus. Assim como muita gente pede conselho para o pastor, fala, pastor, o que o senhor acha? Tira uma palavra, Deus fala, não vai, e a pessoa vai. E Deus falando, vai ser desastroso. Não vai ser bom para você. E a pessoa insiste, fala, não, eu vou. E aí dá tudo errado. E aí Paulo fala isso. Mas ele foi obrigado a embarcar. Ele era prisioneiro, então ele tinha que ir no navio. E assim muitas vezes, nós embarcamos sem querer num navio. Tem tempestades que são por escolhas nossas, mas existem situações que você entra num navio por causa de alguém. Que situações são essas? Quando alguém da sua família adoece gravemente, quando uma pessoa está doente dentro de uma casa, toda a família sofre uma tempestade. E é muito difícil. Hoje eu encontrei uma amiga que ela está com a mãe doente, bem doente.
E ela falou assim para mim no trabalho: Karen, eu preciso te contar um segredo. Aí eu falei: o que foi? Ela estava com muita saudade de você. Aí eu falei: eu também. Aí ela falou assim: então, eu falei: como está sua mãe? Ela: Karen, uma luta, está tão difícil. E minha mãe é uma pessoa difícil. É só Jesus. Eu falei: é só Ele, sempre Ele. Mas fica tranquila que o dia mal passa. Ele não dura para sempre. Ela falou: eu vejo Ele fortalecendo a minha fé nesses dias. Então, quando alguém da família está passando por uma enfermidade difícil, todo mundo sofre. Quando alguém da família cai nas drogas, toda a família sofre a tempestade. Quando um casal se separa, os filhos entram no barco e sofrem a tempestade sem querer, e eles são os que mais sofrem. Então não é uma embarcação que eles queriam estar. Às vezes por causa de uma escolha errada do seu filho, da sua filha, você entrou no barco porque seu filho foi e insistiu em ir naquele barco e enfrentar aquela viagem, sendo que você avisou: o vento não é bom, não vai, filho, não vai. Mas você, como mãe, como pai, não tem como ficar de fora da tempestade, você entra junto. E isso que aconteceu com Paulo, e é isso que Deus está nos dizendo. Mesmo você tendo um bom coração, às vezes você pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Não, você não fez nada, mas a vida é feita de lutas, e às vezes a gente sofre com as escolhas das pessoas que a gente ama. Mas Paulo aqui vai nos ensinar, mesmo estando numa tempestade contra a vontade dele, ele nos ensinou a usar a armadura no dia mau. E é isso que a gente tem que aprender, porque essa fase passa. O que não pode passar é a sua fé e a sua confiança em Deus. Amém? Primeiro, assim como quando uma família passa por dívidas, é triste. Todo mundo entra no barco. E aqui, ele não estava sozinho. Primeira coisa que eu quero que vocês se atentem: para quem serve a Deus, você nunca fica sozinho. Deus levantou Paulo para ajudar Paulo. Lucas, o médico que estava com ele na viagem, ou seja, ele tinha um médico lá dentro. O povo surtar, tem um médico ali dentro. E Aristarco, que era um discípulo de Paulo. Deus levanta amigos nas piores tempestades das nossas vidas. Deus, Ele levanta pessoas para nos ajudar nos piores momentos das nossas vidas. Provérbios 17 diz que o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Assim Deus levanta pessoas nas piores tempestades das nossas vidas. Deus coloca pessoas para nos darem suporte no meio da tempestade, pessoas que têm um propósito entrelaçado com o seu. Amigos, eles são como gotas de consolo de Deus. Quando você anda no propósito, você pode até ser abandonado pelas pessoas que você ama e de quem você espera apoio. Mas sempre haverá alguém para ser abraço de Deus na sua vida, porque é o próprio Deus que levanta alguém. Ele levanta um estranho, alguém que mal te conhece, para te defender, para te amar e para cuidar de você. E às vezes você não entende. Sabe por que esse amor inexplicável, esse cuidado? Porque é um irmão que está nascendo no meio da angústia. É um propósito que está ligado com o seu. Por isso que você não entende que afinidade é essa, que amor é esse, que cuidado é esse. É a própria mão de Deus. Ele coloca essas pessoas para cruzarem o seu caminho. Então Paulo não embarcou sozinho na tempestade. Tinha Lucas com ele e tinha Aristarco, seus amigos. Por isso, caminhe com pessoas que rompam o telhado por você,
Jesus abençoou aquele paralítico, porque 4 amigos não se conformaram em ver o seu amigo ali, aleijado, preso numa cadeira. Tinha uma multidão de obstáculos, tinha muita gente querendo estar perto de Jesus, mas eles pegam o amigo nos braços, pegam a maca e rompem o telhado para levar o amigo até Jesus. Por isso que nós temos que andar com pessoas que sigam o propósito de Deus, que rompam o telhado para orar por nós, para nos levar até Jesus, para nos levar até a presença de Deus. Talvez você sinta falta dessas pessoas hoje na sua vida, porque você escolheu caminhar longe de Jesus. Então a gente precisa caminhar no propósito, para que essas pessoas sejam atraídas para a nossa vida. São pessoas perfeitas? Não, não espere pessoas perfeitas. Mas você vai ver, enxergar propósito de Deus em elas estarem com você. E é isso que é o mais importante. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei, da Tailine e do Guto, que Deus mostrou que ia trazê-la de volta para cá, ia trazê-los para cá. E eles foram como Lucas e Aristarco. Eles apareceram na nossa vida num momento de tempestade, onde a igreja mais precisava. Deus colocou eles, porque Deus não deixa a gente sozinho no barco. Ele sempre vai colocar pessoas, e o nosso coração é grato pela vida deles hoje, porque eles estão celebrando esse momento. Porque eu falo que não é uma despedida, porque despedida é uma palavra forte. Eu digo até breve. A gente é feliz por quê? Porque Deus colocou amigos do nosso lado, onde existe reciprocidade, sabe? Tem amizade que é só você que dá, é só você que liga, é só você que cobra, é só você que faz, é só que você se preocupa. E tem amizades que são de Deus, que existe uma troca, existe um cuidado mútuo. Isso é muito bonito. Então nós estamos felizes porque não só pela vida deles, mas a tristeza que a gente sente pela separação é porque eles apareceram num momento muito delicado das nossas vidas, e eles foram consolo de Deus para nós. Eles foram amigos, parceiros, eles abraçaram esta obra e amaram esta igreja como a gente amou. Nesses dias de viagem mesmo nós descansamos, e claro, toda a equipe da igreja trabalhou, os irmãos, o Marcos, a Bia, a Cassi, todo mundo, eu falando lá no grupo: gente, como é que está a igreja? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Mas eu falava: e agora, e a faxina? A Tailine e o Guto: não, fica tranquila, a faxina está tudo ok, a igreja está tudo ok, nós já chegamos cedo, nós já arrumamos, já fizemos, pode ficar despreocupado, divirtam-se, nós estamos cuidando, Deus está cuidando de tudo. Então eles foram suporte para nós no meio da pandemia, no meio da tempestade mais difícil que a igreja viveu. E é porque nesses momentos Deus faz irmãos nascerem, que é aquelas pessoas que vão estar do seu lado. Pode todo mundo pular fora do barco, mas eu estou aqui, eu estou com você, eu estou com você. Então é muito bonito, porque Deus não deixa a gente sozinho no meio da tempestade. Paulo ia passar pela tempestade, mas Deus colocou 2 amigos no barco com ele. Ele não estava sozinho, ele tinha com quem conversar, com quem desabafar, com quem que fala a mesma língua, sabe? Que entende as coisas espirituais, que fala das coisas de Deus com você, que gosta de ouvir das coisas de Deus. E aí Deus fala aqui para nós no livro, na carta aos Efésios, sobre os instrumentos da armadura de Deus. Dentre a armadura de Deus tem 2 itens na armadura que são de ataque, os demais são de defesa. Os de ataque é calçar o evangelho da paz, é uma sandália, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a qual você vai resistir aos dardos inflamados do inimigo. Quando ele diz assim: tomai da armadura de Deus, calçai o escudo da fé
com o qual você vai apagar os dardos inflamados do inimigo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele diz aqui que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa é a sua espada, esse é o seu instrumento de ataque. Então, uma palavra em meio a um vento contrário. Foi assim que Deus levanta Paulo. E eu digo para vocês que no meio de um momento difícil, no meio de um momento de adversidade, Deus começou a falar ao meu coração. Nesse período que eu contei para vocês do luto, que é uma embarcação que vai passar por uma tempestade, porque você acha que o luto, né, depois que a pessoa falece, é que começa. O momento da morte não é o pior, é o que sobrevém. E são dias muito maus que você enfrenta. E aí eu contei para vocês da viagem que eu fiz, que eu achei que eu fosse descansar. Então era guerra, igreja, eram lutas de todos os lados. E no meio dessas turbulências, desses desafios que eu passei, que eu comecei a passar, Deus começou a desenhar, a compor uma canção no meu coração. Eu não sabia que tudo aquilo que eu estava vivendo ia se transformar numa canção, mas Deus começou a escrever no meu coração. E mesmo nesse momento difícil, Deus me impulsionava a pregar a palavra. E eu pensava assim, mas eu estou numa tempestade, Deus. Igual Paulo, eu estou no barco, eu estou no meio da tempestade, eu estou prisioneiro. Deus levanta Paulo para trazer a palavra. Primeiro ele fala, eu tenho o evangelho, eu tenho o calçado do evangelho, não é por aqui, vocês não devem ir, porque vai dar errado essa viagem. Ele tem a palavra, e depois que eles pegam o caminho errado, começa o negócio a ficar difícil. Mas Paulo, ele tinha a espada do Espírito. Então, preste atenção. No dia mau, Deus não vai te deixar sozinho. E no dia mau, você não pode abandonar a sua armadura. E faz parte da sua armadura a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você sempre tem que ter a palavra de Deus com você e levar a palavra de Deus, independente da tempestade que você esteja vivendo. Paulo está no meio do barco, Paulo é prisioneiro, mas ele se levanta para levar a palavra de Deus. A cada troca de barco que ele foi passando, ele aproveitava para pregar Jesus. Então ele aproveitava cada segundo para falar de Deus. Então quando eu comecei a passar por isso, Deus me impulsionava a pregar a palavra e a falar do amor dele. Deus falava para mim, não pare de pregar a minha palavra. E eu assim me sentia sem condições, eu me sentia fraca, eu me sentia, meu Deus, mas eu tão vazia, eu passando por tantas tempestades, ainda vou ter que ajudar pessoas. E aí, nessa época, Deus começou a desenhar uma canção no meu coração. E foi aí que Deus começou a falar comigo a respeito da dor que se transforma em milagre. Porque nessa canção você vai ver trechos, e cada trecho representou uma fase da minha vida. Ela não foi escrita em um dia, ela foi escrita em anos. E quando Deus falou, você precisa pregar a palavra, Deus, um momento de muita saudade da minha mãe, de muita tristeza, nós íamos começar uma campanha de oração na igreja. E aí o Facebook da minha mãe está ativo até hoje por conta das mensagens. Muitos irmãos pediram, não apaga, porque o que ela me escreveu eu quero guardar para sempre. E aí, numa lembrança, tinha uma mensagem dela: filha, eu quero dizer para você que a sua dor vai ser o seu milagre. Eu não estou falando, eu estou profetizando sobre a sua vida, que a sua dor vai ser o seu milagre. E aí, aquela frase cravou
assim no meu coração. Eu chorava assim na frente do computador, como se eu estivesse conversando com a minha mãe. Aquilo foi tão forte. E aí Deus começou a falar: você tem que começar a transformar isso, essa dor que você está vivendo, esse problema difícil que você está passando, em milagre de Deus na sua vida. E aí Deus falava: pregue a palavra. Aí nós começamos uma campanha na igreja. E aí eu lembro que eu estava no cantinho assim, ministrando a palavra. Chegou uma moça estéril e parou na frente do altar. E aí Deus falou para mim: vai lá e ora por ela e diz para ela que ela vai ser mãe. E aí eu arrebentada, era como se Deus dissesse assim: ela é estéril, ela sonha em ter um filho, e você hoje se sente estéril pela dor, mas você vai receber o renovo e a cura. Assim como ela vai gerar, você também vai gerar a sua cura. E aí eu fui lá, eu lembro que eu falei: olha, Deus mandou te dizer que você vai ser mãe. E eu lembro que eu li a palavra para ela, ela começou a chorar, eu comecei a chorar, e ela estava tentando todos os recursos da medicina, e a medicina, ela teria que fazer um procedimento médico muito caro, ela não tinha dinheiro, ela queria muito ser mãe, e a medicina disse que ela não poderia ser mãe. E hoje, para a honra e glória de Jesus, ela tem a filhinha dela, e a coisa mais linda. E o marido dela esses dias esteve aqui na igreja e falou: olha, e ele testemunhou no culto com os irmãos, falou: um dia minha esposa estéril veio na igreja e Deus liberou uma palavra, e hoje nós temos a nossa menina. Então Deus falava: vai. Eu saía de carro um dia onde eu ia, dentro de um Uber, eu cheguei e comecei a falar, e a mulher dirigindo, e Deus fala de mim para ela. E eu falei: olha, senhora, eu estou aqui, eu estou indo para uma consulta, eu nem sei por que eu saí de casa, mas eu quero te dizer que às vezes a gente sofre rachaduras na alma. Eu perdi minha mãe, minha melhor amiga, mas agora é que tem que sair de mim a presença de Deus, é agora que eu tenho que receber a cura de Deus na minha vida, eu não posso deixar a dor me parar. E eu comecei a falar, e a mulher começou a chorar. Ela falou: hoje, essa semana eu perdi meu irmão, meu melhor amigo, e tudo que você está falando, eu estou recebendo. Ela desceu do carro, me abraçou, eu chorava, ela chorava, e a glória de Deus foi enchendo as nossas vidas. E aonde eu andava, alguém recebia uma cura, e aquela cura era para mim também. Isso que as pessoas não entendiam, o processo que eu estava vivendo. E ali nessa fase é que surgiu essa parte que Deus fala que as orações são sementes, e não deixe a dor te parar. Então cada oração, cada palavra que era ministrada era uma cura de Deus na minha vida. E Ele dizia para mim: orações são sementes, não deixe a dor te parar. Quem com lágrimas semeia, com frutos voltará. Aquilo soava na minha alma: não deixe a dor te parar, não deixe, não pare de semear. Então eu ia semeando, mesmo com o coração tocado, como Paulo pregando no meio de uma tempestade. Eu estava com a minha espada do Espírito. Eu estou arrasada, pastor, aqui no meu trabalho chegou uma pessoa chorando, dá a palavra para ela. Está um caos na sua casa, você é o que está sofrendo mais, se levanta para orar e dá a palavra para todo mundo. Não abandona a espada do Espírito. Esse é o seu instrumento de ataque contra o inimigo. Não podemos abandonar o calçado do Evangelho da Paz. Então onde eu ia, Deus falava: leva a palavra. Mas eu estou na tempestade, Deus, leva a palavra. E aí Paulo fala: olha, não é para vocês irem, essa viagem vai ser danosa para todos. E aí as pessoas não quiseram ouvir, porém eles preferiram dar ouvidos à opinião dos outros.
E eles foram até Fênice, em Porto de Creta. Seria uma viagem de apenas 60 quilômetros, mas o pior aconteceu. Assim como Paulo falou, um furacão, tufões de vento assolaram o navio. Eles passaram 14 dias sem ver a luz do sol, sem ver, as embarcações eram guiadas pelas estrelas. Sem ver estrelas, como que eles iam se guiar? Não tinha como. Não tinha estrela, não tinha sol, 14 dias. Quem que comia? Ninguém. Porque o barco balança tanto que você fica com náusea, com enjoo. Ninguém conseguia comer, ninguém conseguia dormir, aquele desespero. Imagina você, não sei se você já passou por uma tempestade, você já viu um vídeo de um barco no meio do mar na tempestade? É uma coisa tenebrosa, assustadora. E Paulo, ele passou por 3 naufrágios. E eles estavam ali 14 dias sem comer, sem esperança, sem ver a luz do dia, tudo por desobediência. Só que Paulo estava ali, ele foi obrigado a estar ali. E aí eles lançaram todos os recursos de navegação que eles tinham, tentaram fazer tudo. Você vai ler no Atos 27, eles fizeram tudo que eles podiam. Quando de repente eles perderam o controle do navio, não era possível controlar o navio, eles não sabiam para onde eles estavam indo, não tinha sol, não tinha luz, eles não sabiam onde eles estavam, eles não conseguiam, eles viram que não adiantava, que eles não conseguiam controlar o navio. E quantas vezes a gente passa por situações assim, que vem tempestade, vem luta e a gente não consegue controlar, parece, meu Deus, eu perdi o controle, você nunca teve. Meu Deus, eu não consigo ver a luz do sol, não consigo ver saída. Paulo estava nesse barco. Ele ficou totalmente à deriva. Em Atos 27, 20 diz que não aparecendo há muitos dias nem sol nem estrela, caiu sobre nós não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E sabe, igreja, sabe por que você tem se esgotado emocionalmente? Porque muitas vezes você tem remado contra o vento. Isso significa um esforço inútil. Você só se esgota e não consegue nada. Então tem coisas que fogem ao nosso controle e nós não podemos adoecer por causa disso. Estava tudo escuro, tudo difícil. Então nós temos que aprender a dizer não e a não cultivar aquilo que nos machuca. É difícil porque a gente adoece porque a gente não tem o controle. Isso vai nos adoecendo, vai nos desgastando, porque a gente vai tentando convencer as pessoas, a gente vai tentando fazer as coisas na força do nosso braço, a gente vai remando contra o vento. A gente compra briga inútil que custa a nossa paz, sabe? Não adianta, deixa Deus conduzir o navio. Perdeu o controle? Deixa Deus conduzir o navio. Confia nele. E não tome decisões em dias nublados. Não tome decisões com raiva no meio da tempestade, porque a mágoa, ela escurece a visão. O desespero escurece a visão. Espera. Não tome decisões no meio da turbulência. Às vezes nós entramos em tempestades por decisões erradas nossas, ou por causa de decisões erradas de pessoas que nós amamos. Assim aconteceu com Paulo. Eles perderam o controle do barco. Paulo tinha avisado, mas Paulo, ele tinha a espada do Espírito. E quando a esperança estava fugindo do coração deles, no meio da noite o anjo de Deus aparece para encorajar Paulo e dizer: calma, filho, eu estou contigo, nenhum de vocês vai se perder. Aleluia. Assim Deus envia o socorro, Deus envia um anjo para falar conosco. Deus envia socorro nos dias nublados. Um anjo aparece para dizer: Paulo, esse vento contrário vai te conduzir ao que eu tenho para a sua vida. Calma, tem uma ilha preparada te esperando e eu vou te usar muito.
E ainda tinha algo esperando por Paulo, porque eles não tinham mais esperança, igreja. Com uma tempestade daquela, sem enxergar nada, o destino daquele barco era um naufrágio. Mas Deus, Ele tem coisas grandiosas preparadas no meio das nossas piores adversidades. Então aprenda, Deus nunca te deixa sozinho. Aprenda a nunca abandonar a sua armadura, porque Deus tem uma armadura reservada para você. E aprenda, se você está enfrentando uma tempestade, você precisa aliviar o navio. E eles falaram, nós vamos começar a aliviar o navio agora e tirar coisas que estão fazendo peso. Chega um momento que você precisa abrir mão de cargas importantes. Aquele navio, ele carregava cargas preciosas e caríssimas, mas eles tinham que escolher. Tem um momento que você precisa abrir mão, você precisa desapegar de cargas, de algumas cargas da sua vida. Então muita gente erra porque quer fugir do navio. Você não tem que fugir do navio, você tem que aliviar o que está trazendo peso e que está impedindo a sua vitória. Então o inimigo, ele tenta te fazer pular do navio e te pressiona psicologicamente para você abandonar a posição que Deus te colocou. Mas espere em Deus, que Ele te dará a direção certa. E se desapegue, sabe, do caco de telha. Jó, com as suas feridas, ele só tinha um caco de telha para se coçar. Mas chega uma hora que você tem que desapegar desse caco de telha, porque Deus quer sarar as suas feridas. Então coloca para fora do barco tudo que está fazendo peso, guerras desnecessárias, coisas que só estão te sugando e que estão fazendo peso para a sua viagem, pecados que Deus já te pediu para renunciar e que só atrapalham a sua vida espiritual. Tira do seu barco. Não é hora de você se santificar, de se consagrar, de se entregar a Deus, para que essa tempestade seja aliviada, porque barco pesado afunda mais rápido. Então eles começaram a aliviar as cargas. Então, se tudo o que te resta é esperar, saiba que a tempestade é o cenário perfeito para Deus realizar os seus milagres. Confie. Confie. E quando eu estava passando por isso, eu lembro que pouco antes da minha mãe falecer, eu fui orar na sala pedindo a Deus, e eu nunca perguntei para Deus se Deus ia levar minha mãe. Eu sempre pedi, deixa minha mãe aqui, porque eu não queria saber a resposta. Para mim só tinha uma resposta. Eu não queria que Deus falasse para mim. E aí, eu lembro que eu orei um dia bem difícil, porque a gente estava naquela briga pela vida dela. Deus, eu abri a Bíblia, Deus falou comigo em Isaías 32:2, que está escrito assim: esconderijo contra o vento, refúgio em meio à tempestade. Jesus é o rio de vida nos lugares mais secos. Deus falou: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio em meio à tempestade, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Deus já estava me falando: vai vir uma tempestade, mas eu serei o seu esconderijo. Vai vir uma tempestade, mas eu serei o seu refúgio, eu serei o seu amigo, eu não te abandonarei. Então cada estrofe, cada passagem dessa música foi uma passagem no meu processo. Tudo aquilo poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem ouvido Paulo. E às vezes a gente não ouve. Tem pessoas que não ouvem a voz de Deus na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma aliança. Ai, pastor, eu quero casar, eu estou me juntando a uma pessoa que não é de Deus. Porque as pessoas têm uma ideia errada, né? Que os opostos, eles se atraem, mas eles também se destroem. E sabe,
Você tem que se casar com alguém que você gosta de conversar, que vai ser o seu amigo e que vai orar com você, porque no dia que a tempestade vem, você não tem um joelho do seu lado, isso dói na alma. É muito triste. Você vai ter que se aliançar com alguém que tenha, sim, qualidades que você admire, mas defeitos que você suporte, que você aguente. E assim os seus defeitos e as suas qualidades vão sendo aperfeiçoadas em Deus. Então é natural você buscar uma pessoa um pouco diferente, um pouco contrária a você. Você é muito calma, você procura uma pessoa mais ativa, mas não pode ser completamente oposta a você. Você é totalmente crente, ele é totalmente do mundo. Sabe o que vai acontecer? Essa embarcação vai quebrar, ela não vai aguentar, porque muito oposto se destrói. E é assim. Tem embarcações que não são para a gente. Tem embarcações que não vão aguentar a tempestade. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e ter força. E às vezes é difícil renunciar. É difícil. Paulo fala para eles: olha, não se desesperem. Eu sei que vocês estão apavorados, mas o anjo de Deus apareceu para mim, do Deus a quem eu sirvo, e me falou que nenhum de vocês vai se perder. Olha Paulo, no meio da tempestade, prisioneiro, com a espada do Espírito, com o evangelho da paz calçado, com o instrumento de ataque. Olha lá, eu estou aqui, falando a palavra, no meio de uma tempestade. Não é tempestade que me impede de falar do amor de Deus. Não é uma viagem frustrada que me impede de falar do amor de Deus. Não é algo que deu errado na minha vida, porque o meu amor por Deus não é pelo aquilo que Ele me dá, por aquilo que Ele é. É isso que a gente tem que entender. Paulo está lá pregando o Evangelho, porque ele ama Cristo. E ele vem e fala a palavra calçado pelo Evangelho da paz. E ele disse: olha, vocês precisam comer. Vocês precisam comer, então eles precisavam se alimentar para ter força. Se Deus quer que você renuncie o pecado, aquele lugar que Ele não se agrada, não adianta você não alimentar o Espírito. Porque quando você parar de ir nesses bares, nesses lugares sujos, horríveis que Deus não te quer, vai ficar um buraco, um vazio na sua alma. E se você não preencher esse vazio, você vai voltar para um estado muito pior que o pecado anterior. Que é assim que a palavra diz: o diabo sai, ele volta, a casa está vazia, ele traz 7 piores. E a pessoa cai ela se aprofunda no lamaçal do pecado. Então nós temos que preencher esse vazio, nos alimentando espiritualmente. Paulo falou: você não vai sair da tempestade se você não se alimentar. Porque Paulo falou o seguinte: o navio vai se perder, vocês não, mas o navio vai ser destruído. Deus já tinha falado para Paulo. E o que a gente faz, Paulo? Espera que nós vamos chegar numa ilha. Calma, que a gente vai chegar numa ilha. Paulo era o único que tinha clareza e direção de Deus ali, para aquelas pessoas desesperadas. Então ele fala: vocês têm que comer. Então quando você está passando uma tempestade no seu casamento, na sua casa, na sua família, você tem que se alimentar. Não só da palavra, se alimentar de alegrias, de momentos felizes. Quando a gente está mal, a gente se recusa a comer, a gente se recusa a se alegrar. Eu estava lá chorando, 1 ano da morte da minha mãe, eu estou lá viajando, eu vou para a praia, eu vou me alegrar com a minha família, eu preciso refrigerar a minha alma, eu preciso me alimentar de coisas boas. Então nós temos que nos alimentar quando a gente está passando por uma tempestade, porque a gente larga a armadura, a gente para de comer, a gente fica fraco e a gente morre junto com o barco. É ali que você tem que alimentar o seu espírito. Então Paulo, ele enfrentou uma grande tempestade. Ele disse: vocês não veem mais o som, o navio vai se quebrar. Alguns sonhos se perdem, algumas coisas materiais se vão. A sua construção não suportou a tempestade, mas eu cuidarei de você, filho. Era isso que Deus estava dizendo. Porque para vós que conheceis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura brotará em suas asas. A noite vai passar. É isso que Deus estava dizendo para Paulo. Então, não chore se Deus cancelou um sonho seu, é porque Ele quer que você viva os dele. Entenda isso. E às vezes a gente sofre por isso. Ai,
não fez como eu queria, mas você vai viver os sonhos de Deus. Eu ouvi uma frase que dizia assim: é preciso você aprender a abrir mão daquilo que você quer para você receber aquilo que você merece. Então a gente quer aquilo, mas Deus sabe que aquilo não é o melhor para nós, então Ele quer te entregar aquilo que você merece, aquilo que Ele desejou para a sua vida. Tem construções nas nossas vidas que não suportam tempestade. Então Deus não pode terminar uma construção que Ele não começou nas nossas vidas. Muitas vezes os nossos sonhos precisam morrer para que a boa e perfeita, agradável vontade de Deus possa nascer para as nossas vidas. É difícil abrir mão das construções que nós idealizamos. É difícil desistir da rota que Deus não quer. Eles não queriam, gente, era um navio grande, era um navio comercial, era um navio que tinha 276 pessoas, era um navio preparado, era um navio de embarcações de longa distância, de muitas mercadorias caras. De repente eles se viram lá, sem controle, e agora a gente tem que se desfazer das cargas, de tudo aquilo que a gente ia levar, de tudo aquilo que a gente projetou. Essa construção ia, essa comida ia, isso aqui ia, tem que abandonar tudo, largar tudo no meio do caminho. A embarcação não aguentou a tempestade, porque não tinha direção de Deus. Precisamos lutar contra o vento contrário para viver a vontade de Deus e abrir mão da nossa, muitas vezes. E isso fica um vazio na alma, mas você precisa se revestir da armadura de Deus para você suportar o dia mau, para você suportar as tempestades da vida. Porque você fala: eu vou me casar com a pessoa que não é de Deus, que não compartilha da mesma fé que eu. A hora que o vento contrário se levantar nesse casamento, a hora que a tempestade se levantar, você acha que ele vai resistir? A embarcação, qualquer embarcação aguenta vento favorável, mas vento contrário não. Não é qualquer fé que aguenta vento contrário, é só fé que é alicerçada na palavra. Quem não está alicerçado na palavra não aguenta, abandona a fé rapidinho. Paulo, em nenhum momento ele se desesperou, em nenhum momento ele parou de pregar a palavra, ele já sabia. Imagina o desespero, né? Eu, no lugar de Paulo, eu não gosto de andar de barco. Imagina Deus falando para mim: esse barco vai despedaçar. Eu já ia falar: me leva agora, Jesus, eu não quero ver isso. Eu não quero viver para ver isso. Mas às vezes você está orando, fala: Deus, abençoa meu barquinho, Jesus. Deus fala: vou quebrar o barquinho. Misericórdia. Ele fala: vocês precisam comer. Você precisa da couraça da justiça, filtrar as suas emoções, porque a couraça protegia o peito do soldado contra os ataques de perto. É guardar a sua alma das emoções negativas no meio da tempestade. O cinto da verdade é que você andar com a verdade do Evangelho, com a palavra te sustentando, te abraçando. A verdade, então, não aceite viver de mentiras. Calce o Evangelho, a sandália do Evangelho da paz e seja guiado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Tem um escudo da fé. Nós falamos dos instrumentos de ataque: calçado e espada. Instrumentos de defesa: o cinto, o capacete da salvação para blindar a sua mente quando você estiver sozinho, de pensamentos que dizem: você não é amado, eu não desejo o melhor para você, você vai cair, você vai perder. Você tem que blindar a sua mente. Como que você blinda a sua mente? Com o capacete da salvação, entendendo que você custou caro, o preço do sangue de Jesus na cruz, que você é valioso, que você é precioso para Ele. É você se revestir da couraça da justiça, que vai proteger o seu coração. É você ter o escudo da fé para se defender, porque o inimigo vem, a palavra diz, vem dardos inflamados do inimigo, mas você tem o escudo da fé para te proteger. É isso que vai te proteger. É como se ele dissesse: se coloque em pé, enxugue essas lágrimas, olhe para o céu, porque vai amanhecer, meu filho. Ainda que as nuvens estejam pesadas,
nós temos que blindar a nossa mente. Blindar a nossa mente. Sabe, igreja, Paulo, primeiro veio um tufão, um furacão, e o barco começou a querer se destruir, a se despedaçar, a tanto vento, e Paulo ministrou a palavra, fez com que eles comessem. Paulo pegou o pão, partiu, deu graças e ministrou a ceia no barco. Paulo encorajou os irmãos. Olha, o anjo apareceu para mim. Calma, e eles ficaram 14 dias no breu. Até que de repente eles começam a ouvir barulho de ondas. Está se aproximando uma praia. O que os marujos fizeram? Vamos colocar as âncoras, pegar os botes, que na Bíblia fala batel, eram os botes. Vamos descer os botes e vamos fugir. E eles querendo disfarçar para o povo que eles estavam querendo aliviar o peso, e Paulo já sabia. Paulo falou: ei, não adianta fugir do barco. Quem fugir do barco vai morrer. A única chance da gente sair daqui é que os marujos fiquem também. Aí os soldados pegaram e cortaram as cordas. Não vamos deixar ninguém sair daqui. A gente tem que seguir juntos. Atos 27, 4:1 diz que, dando porém num lugar de 2 mares, encalharam o navio e fixa a proa ficou imóvel, porém a popa abria-se com a força das ondas. Então eles não conseguiam. Aí o que aconteceu? Eles não conseguiam ir mais porque o barco, a popa abriu. Por que eles precisavam comer? Porque eles iam precisar nadar. Aí ele disse assim, Paulo falou: olha, quem puder, nade até a ilha. Quem não tem força, quem não sabe nadar, se apoia em algum objeto que boia. Nesse momento, os soldados falaram assim: não, vamos matar Paulo. Olha lá o inimigo com dardo inflamado. Por quê? Porque quem levava prisioneiro tinha que entregar o prisioneiro. E se não entregasse o prisioneiro, eles matavam os soldados que não entregaram o prisioneiro. E aí eles falam: nós vamos matar Paulo. E aí o centurião não deixa: não, ninguém vai matar Paulo aqui. Paulo tinha o escudo da fé para proteger ele contra os dardos inflamados do inimigo. Ainda que o inimigo queira te destruir emocionalmente, Deus está com você. E ele diz assim: não, olha aqui, quem souber, nade. Então quem está mais forte espiritualmente chega mais rápido, porque consegue nadar. Quem está mais fraco tem que se apoiar em alguma coisa que flutua. Tem que se apoiar espiritualmente em alguém que precisa de socorro para não afundar. E aí eles conseguem chegar até uma ilha, onde Deus ia usar tremendamente Paulo, onde pessoas iam ouvir falar de Jesus, onde Paulo ia ser abençoado. A história não termina ali. E às vezes você precisa desse escudo da fé. Quando Deus falou: agora a canção está nascendo. A minha mãe, ela nasceu no estado de São Paulo. Então, quando você vai para o estado de São Paulo, você atravessa a ponte do Rio Paraná. Quando você atravessa a ponte, de um lado é Mato Grosso do Sul, do outro é o estado de São Paulo. E aí, se você tá para cá, você é sul-mato-grossense. Se você tá do lado de cá, você é paulista. Daqui para cá, 1 hora a mais. Então é uma ponte, um divisor de águas, literalmente, entre um estado e outro. E quando aquela ponte, eu vi aquela ponte, Deus falando comigo: sua mãe, ela atravessou o rio. Ela agora é uma cidadã do céu. Você está do outro lado. E você precisa atravessar esse rio. E aí, nós estávamos no louvor com o pessoal do louvor da igreja. Nós fomos para nossa casa para orar. Quando nós fomos orar na sala, eu ajoelhei, eu vi o rio. E eu vi exatamente aquela visão do Rio Paraná. E Deus falando: ela já atravessou, você precisa deixar eu te curar e tirar essa dor da sua alma.
Você precisa deixar esse rio fluir dentro de você e sarar você dessas feridas. E eu chorava, igreja, eu chorava porque eu via ali Deus ministrando. E Deus mostrando: a sua mãe foi, você precisa ser forte. Você precisa atravessar. E quando eu estava ajoelhada na sala, chorando, orando a Deus, eu comecei a ouvir alguém cantando para mim assim: flua o teu rio sobre a dor, transforma ela em louvor, Espírito Santo interior da ostra ferida, pérola sou. Eu escutava alguém cantando no meu ouvido: deixa esse rio fluir, deixa esse rio fluir. Toda vez que eu atravesso esse rio, do Rio Paraná, eu choro, porque eu me lembro da vizinha. Deus falava: deixa esse rio fluir, deixa eu te sarar. Uma moça falou um dia para mim: pastora, eu não consigo cantar essa canção, sabia? Porque eu não aceito ser curada, eu tenho mágoa de Deus, eu não consigo abrir meu coração para esse louvor. Porque as pessoas que ouvem, elas não imaginam a profundidade com que ele foi gerado, a profundidade de onde Deus me levou. E cada nota foi escrita, cada palavra foi escrita debaixo de uma tempestade. Quando eu cheguei no estúdio para gravar, o meu pai ia fazer uma cirurgia e que ele corria risco de vida. Quando eu entrei no estúdio, eu lembrava da minha mãe, eu chorava porque ela não estava lá para ouvir. Eu pensava no meu pai: e se acontecer alguma coisa com ele? Se eu perder meu pai também? Eu não conseguia abrir minha boca para cantar. E aí, quando eu estava lá, Deus fez uma obra maravilhosa, levantou músicos, levantou pessoas para falarem: não, a gente vai escrever essa música, a gente vai gravar essa música, cara. E aí, na hora que eu estava lá no estúdio, o produtor falou: cara, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você não está abrindo a boca para cantar, sua voz não está saindo. Porque eu ficava pensando: e se meu pai morrer? Minha mãe não está aqui, se meu pai morrer? Eu não conseguia relaxar. Ele falou: não está saindo, cara. Olha aí, você não faz um ar, você não abre a sua boca, você está tensa. Aí Deus falou para mim: o Senhor, o que eu faço? Está acontecendo no pior momento da minha vida. Não era para acontecer agora. Aí Deus falou comigo assim: pega a sua armadura, não é a hora de desistir. Aí eu falei: você me dá uma licença? A gente pode orar? Vamos dobrar nosso joelho aqui nesse estúdio. Eu preciso desabafar com Deus, eu preciso chorar, eu preciso clamar. Eu tenho certeza que a glória de Deus vai encher esse lugar. Aí eu coloquei minha armadura da fé, eu coloquei meu capacete e tirei aqueles pensamentos ruins. Eu peguei a minha espada, eu peguei a minha couraça, eu peguei a minha sandália, eu peguei o meu escudo, eu dobrei o meu joelho, e eu, o Anderson ali, o Mateus, nós choramos, e o produtor chorando, e a gente orando e clamando: Deus, vem, Deus age, Deus faz, Deus receba, é para ti. Deus, flua o teu rio, flua sobre nós. E aí depois disso a canção fluiu, igreja. A glória de Deus fluiu naquele lugar, porque eu peguei a minha armadura. E quando ficou pronta, e eu e a minha família nos reunimos para assistir o vídeo junto, na sala um chorava do lado, um chorava do outro, a gente se abraçava, porque a gente lembrou de toda a tempestade que a gente atravessou depois que ela se foi. Meu avô doente, não queria mais viver, minha avó triste, a igreja triste,
Foram tantas tempestades. E quando a gente ouviu aquela pérola do Senhor, assim como Paulo, queriam matar Paulo, assim como inimigo, ele fala: agora eu vou levar embora, agora ela não vai ter mais fé, agora ela não vai mais perseverar. É nessa hora, no dia mau, que você tem que pegar a sua armadura e se posicionar como valente do Senhor. E graças a Deus, meu pai saiu bem. Nós pudemos adorar e louvar a Deus. Mas por que eu quis testemunhar isso para vocês? Para dizer que quem ouve uma música, quem ouve o louvor, fala: pastor, eu amo esse louvor. Medita na profundidade do que você está cantando. E você acha que essa canção foi construída na bonança? Quando a gente diz, cantamos aqui o oceano, a gente cantou: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Tua graça cobre os meus temores, Senhor. Alguém que está desesperado, medita nas letras. São letras que são geradas nas adversidades. Mas nós temos que ser como Paulo e nos levantar no meio do dia mau, no meio da tempestade, crendo que o sol da justiça vai nascer para todos aqueles que creem no nome do Senhor. Então, quando você aceita, você fala: eu recebo essa cura, Deus. Eu recebo essa cura, Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Por isso que hoje, nesse momento triste para a igreja, nós vamos comemorar. Por quê? Porque a gente está celebrando cada dor que Deus transforma em milagre e reverte em algo bom para as nossas vidas. Nós vamos comemorar porque nós confiamos em Deus, na sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós confiamos em Deus, que onde eles estiverem, eles não estarão sozinhos e nem nós. Então é isso que nós temos que crer, fazer isso ser verdade no nosso coração. Os dias maus vêm, mas se você estiver com a armadura de Deus, você vai perseverar e resistir ao dia mau. Se coloque em pé, você que pode. Ele é um esconderijo contra o vento. Ele é um refúgio no meio da tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a barreira que se levantou. Mas se você está vivendo um dia mau e você está prostrado, você está vivendo esse dia errado. Pega a sua armadura, filho. Pega o seu capacete, blinda a sua mente, blinda o seu coração, calça nos seus pés a sandália do Evangelho, se fortaleça. Porque por mais que esteja tudo escuro, vai amanhecer. Deus nunca te deixou sozinho. Ele colocou amigos para orarem por você aí nesse barco. Valorize eles. Ame esses amigos. Permaneça firme naquilo que Deus te pediu. Não seja teimoso. Não pegue um barco que está todo mundo te avisando. Essa embarcação vai quebrar. Às vezes sua mãe está te dizendo, as pessoas que te amam estão te dizendo: filha, não faça isso, filho, não vá por esse caminho. E você está teimando, e você está desobedecendo. Mas um dia você vai sentir saudade dessa voz que te amava. Um dia você vai sentir saudade dessa voz que te falava: filho, não faça isso. Porque pessoas que nos amam, elas não querem nos ver cair, porque elas já sabem aonde essa embarcação vai dar. Paulo sabia. Mas se hoje você está numa tempestade, dizer assim: pastor, eu estou num barco por causa dos meus filhos, por causa dos meus familiares.
Por causa das pessoas que amam, que eu amo, hoje eu estou nesse barco, hoje eu estou enfrentando essa tempestade que eu não escolhi. Se você está enfrentando ela, você tem uma armadura. Coloca agora o seu capacete, coloca agora as suas sandálias, coloca agora a sua couraça, coloca o seu cinto da verdade. Deixa Deus te revestir. Deixa Ele sarar as suas feridas, deixa Ele sarar a sua dor, deixa Ele derramar uma força sobrenatural em você. E você vai vencer essa tempestade. E você vai entender a profundidade de tudo que você está vivendo. Deus falava: Paulo, nenhum de vocês vai se perder. O navio se destruiu. A embarcação acabou. Alguns sonhos se destroem nas mãos de Deus, mas Ele é o recomeço perfeito para a nossa história. Porque na ilha de Malta Deus usou Paulo de maneira sobrenatural. Doentes eram levados a Ele, eram curados. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus foram curadas através das suas superações e vitórias. Outras pessoas serão curadas e alcançadas pelo Evangelho. Não é sobre você, é sobre Cristo. Então se refugie nele hoje. E se você entrou aqui adoecido, você vai sair daqui curado e restaurado para a honra e glória de Jesus. Esconderijo contra o vento, refúgio em meio à tempestade. Jesus é o rio de vida nos lugares mais secos. Espírito Santo interior, aleluia.
Sabe, igreja, quando a gente estava passando por esse período, né, vencendo o luto, Deus capacitou meu filho para tocar bateria de uma forma sobrenatural. E minha mãe, ela sempre falava: nossa, o Mateus é tão lindo, olha a mãozinha dele de profeta. E ela ensinava ele. E ela profetizava sobre a vida dele. Ela falava: esse menino vai ser um profeta de Deus. E aí, igreja, quando o Mateus, nessa fase difícil da igreja, que Deus trouxe a Thay, o Guto, que nós passamos por toda a pandemia, quando nós gravamos quando Deus deu essa música por completo, completou, agora a música está pronta. Nós entramos no estúdio, o Mateus tinha aprendido a tocar bateria, e o Anderson que ensinou o Mateus a tocar. E todas as vezes que eu ia com o Mateus no médico, todo mundo falava assim: por que esse menino é tão alto? Vocês são baixinhos. O Mateus, ele tem 13 anos, ele está com 1,81 m já. Ele sempre foi muito alto. E todo mundo estranhava. Mas até na altura dele, Deus tinha um propósito. Para quê? Para com 8 anos ele alcançar o pedal da bateria. Porque com 8 anos Deus ia levantar o Mateus para tocar. E isso trouxe uma força para o meu coração que vocês nem imaginam nessa fase. E na hora que nós íamos gravar essa parte das orações são sementes, eu falei assim pro produtor, eu falei: eu quero que o Mateus faça uma participação. Ele não sabe ainda tocar, mas eu gostaria que ele entrasse com a bateria, porque é justamente a parte que fala que as orações são sementes. Eu quero que ele toque. Ele: não, vou pegar aqui um bumbo para ele, ele vai tocar nessa parte. E aí o produtor, sem saber de nada, ele falou: sabe o que nós vamos fazer? O que você acha do pai passar a baqueta para o filho? Ele não sabia que tinha sido o pai que tinha ensinado o filho. Ele falou: o que você acha do pai passar a baqueta para o filho? E naquele momento eu falei: você não sabe que foi o pai dele que ensinou? Então todo aquele momento que aconteceu foi profético nas nossas vidas, porque Deus ia levantar o Mateus. Assim como Deus levanta pessoas para nos ajudarem, para serem consolo e amor de Deus para as nossas vidas. Então hoje é um momento de festa, você vai participar de uma confraternização, se alegrar a Deus por a vida desse casal abençoado. Aproveite, se você quiser tirar foto com eles, tire foto com eles, né? Aproveite, abrace. Hoje é a festa e domingo vai ser o culto onde eles vão receber a bênção, porque semana que vem eles já estão indo de mudança. Então aproveite esse momento, nós somos muito gratos pela vida de vocês, né? E sabemos que todas as coisas Deus tem um propósito. Eu falei para ela, a gente às vezes passa por tempestade, chora o mar. Eu falei, essas minhas férias, eu falei, metade do mar era chorando porque eles iam embora. Eu falei assim, Deus vai consolando o nosso coração, porque não é fácil se despedir, né? Mas é um até breve, porque Deus tem grandes coisas para a vida deles. Eu falei que eu vou lá para vê-la pregar, e ela vai voltar para cá na igreja para eles pregarem, para ela pregar, para ele tocar. Falei, pelo menos uma vez no ano vocês estão intimados para vir para cá, para a igreja matar a saudade, amém? Então, nesse momento, gente, nós vamos encerrar o culto. O pessoal da transmissão, obrigada a vocês que ficaram até o final, e compartilhe essa palavra com alguém que está passando por uma tempestade, e fiquem na paz de Jesus. Pode encerrar a transmissão do pessoal que está assistindo. E pessoal, você que ainda não trouxe seu projeto, traga, tá? Eu vou deixar o clamor para terça que vem, tá bom? Então, quem não pegou, pegue aqui comigo, escreva, porque no final do ano você vai receber de volta para você contar suas bênçãos, os seus milagres, tá bom? Então, terça que vem eu vou pegar a caixinha que está lá no fundo, lá tem envelope, é só você colocar dentro, coloca seu nome por fora, grampeia e coloca na caixinha. Pode trazer domingo, e terça-feira que vem eu vou trazer a caixinha aqui no altar e vou orar por todos os pedidos, e essa caixa vai ficar aqui o ano inteiro, para que no final do ano vocês recebam de volta o seu projeto e possam se alegrar com as bênçãos de Deus, amém? Então, vamos nos despedir agora, né? Pedir a bênção apostólica, e em seguida vocês podem se dirigir aqui, né? À mesa de salgados, desfrutar do bolo, das delícias, e poder abraçar esse casal maravilhoso, essa família linda que a gente ama tanto, amém? Então,
se coloque em pé para você receber a bênção, para você ter uma semana maravilhosa, abençoada em nome de Jesus. Fala assim, pastor, eu estou igual essa música, eu ando em milagre, minha gasolina está só no cheiro, eu ando pela fé. Você vê minha carteira, pastor, você chora. Come isso aqui como se você tivesse rico, irmão, porque você é rico. Você tem saúde, você tem um coquetel desse te esperando. Você tem que pré-comemorar o milagre. Sorria, já imaginando que amanhã a provisão de Deus vem. Então descansa hoje. Seja como Paulo, sabe se alegrar nas adversidades. Amém? Levante a sua mão direita, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todo e todo sempre. Amém?